A paz do Senhor, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós usamos a revista da editora Betel, que esse segundo trimestre de 2022 estamos estudando o livro do Apocalipse, um livro com a mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. Aleluia! E hoje nós já estamos na lição de número 6, que será lecionada em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que aderem ao ensinamento da editora Betel. No próximo dia 8 de maio, no próximo domingo, a lição será abençoada. Será de número 6, o Apocalipse, o livro do trono. Iremos aprender coisas maravilhosas nessa lição. Se você ficar comigo até o final, eu tenho convicção de que você vai aprender e você vai ensinar com mais propriedade, com mais segurança a lição no domingo na sua igreja. E antes da gente começar a lição, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio de ter você aqui como inscrito, que Deus possa estar te abençoando. Meu muito obrigado a você que tem comentado, tem curtido, compartilhado nas suas redes sociais. Saiba que ao fazer isso, você está promovendo o nosso canal, você está nos ajudando a ser impulsionado aqui na plataforma do YouTube, e quanto mais pessoas tiverem acesso a este conteúdo aqui, que eu lanço toda semana aqui no canal do YouTube, mais pessoas serão edificadas e mais pessoas conhecerão a palavra do Senhor. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a fazer parte do canal do Pastor Edre. Você está no canal certo, você está no canal que aprende a palavra de Deus. E se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, conhecer mais as Escrituras, aprender a interpretar os textos bíblicos, esse é o canal certo. Então se inscreva aqui, você não paga nada para se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. Diga assim: eu estou chegando aqui a primeira vez no canal, diga a cidade que você mora, a igreja que você congrega. Fala alguma coisa para nós te conhecer, que será uma bênção ter você aqui conosco. E vamos para a lição? Texto áureo da nossa lição. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Verdade aplicada. Independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois seu reino é supremo e eterno. Os objetivos da nossa lição: primeiro, ensinar que o Apocalipse é o livro do trono. Segundo, mostrar os personagens em volta do trono. Terceiro, apresentar as características de Cristo no trono. Vamos para o nosso texto de referência. É importante a gente ler para a gente se localizar dentro da lição. Vocês que têm revista e acompanham o texto de referência, está no Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 3, 4, 5 e 6. Que está escrito: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroa de ouro, e todo o trono saiu relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de cristal, um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Aleluia! Então vamos para a nossa introdução da nossa lição. A nossa introdução está escrito: a palavra trono aparece 44 vezes no livro do Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante seu plano estabelecido antes da fundação do mundo, congregar em Cristo todas as nações. Está baseado esse texto da introdução em Efésios 1:10. Aleluia! E o motivo da nossa oração, nossa revista, é: oremos para que mesmo em meio às crises, estejamos firmes e constantes no Senhor. Vamos orar? Vamos orar comigo para Deus nos dar uma lição abençoada neste dia. Aleluia! Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Deus, nós
dedicamos esta aula totalmente a Ti, que a glória e a honra seja do Senhor, que o Senhor venha nos usar, Deus, como instrumento aqui nesse momento, que esta pessoa que esteja ouvindo esta mensagem, ela seja edificada, ela seja transformada, ela seja orientada dentro da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha mover a vida desta pessoa para que ela venha entender a palavra do Senhor, para que ela venha crescer espiritualmente na Tua presença e venha estar cada dia diante do Senhor, aprendendo a palavra do nosso Deus. Amém e amém. Então, nosso primeiro tópico é o trono. Então, vamos ler nosso primeiro tópico, o trono. Até aqui, João está na ilha de Pátimo, mas no fim das mensagens às 7 igrejas da Ásia, ele é arrebatado até o céu e lá ele continua a receber as revelações do livro de Apocalipse. Então, como introdução aqui do tópico 1, nós sabemos que a palavra trono aparece cerca de 44 vezes no livro do Apocalipse, deixando bem claro que este sim pode ser o livro do trono, o livro na qual Deus mostra ao seu servo João que no céu existe seu trono e João ele foi agraciado por essa revelação de Deus. Nós sabemos que a título de contribuição histórica, no contexto histórico, quando Jesus veio à Terra, Jesus ele foi apresentado como filho de Deus, como um filho encarnado, filho homem do Senhor na Terra, o Verbo de Deus. As pessoas eram dominadas pelo Império Romano. O Império Romano, então, era que dominava a Terra e o Império Romano ele oprimia as pessoas com altos impostos. E as pessoas viviam sofrendo, porque às vezes não tinham dinheiro para pagar os impostos e eram forçados a ter que pagar impostos. Tínhamos um governo que não era justo, um governo que não praticava justiça, tínhamos um governo que apenas oprimia as pessoas. Então, até por isso as pessoas aguardavam o Messias, acreditando que o Messias viria para resolver essa questão aí de Roma, viria para destruir o Império Romano, que Jesus viria vir do céu como Filho de Deus, iria lutar para a nação dos judeus, iria lutar pelas pessoas para que elas viessem deixar de ser oprimidas pelo governo romano. Mas nós sabemos que o projeto de Deus foi vir salvar a humanidade, foi vir salvar o pecador. Jesus veio para implantar o reino do Pai. O Senhor Jesus veio como cordeiro, não como um guerreiro. Nós falamos isso na lição passada e nós entendemos e compreendemos que até por esta causa os judeus não receberam Jesus, porque os judeus esperavam um Cristo soldado, um Cristo militar, um Cristo que viesse com o poder e a autoridade do céu para destruir o Império de Roma. Mas Jesus veio para fazer a vontade do Pai, ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, até por isso eles negaram Jesus, não o receberam como Filho de Deus. E nós sabemos que quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele deu autoridade aos seus discípulos para que eles pregassem o Evangelho aos 4 cantos desta terra, levassem o seu nome adiante. Nós sabemos que no contexto histórico, a igreja primitiva ela foi muito perseguida, causa esta pelo motivo na qual João foi lançado na ilha de Pátimo, resultado dessas perseguições. João foi exilado na ilha de Pátimo, ali para morrer esquecido, para que o evangelho não fosse propagado, para que o nome de Jesus não fosse conhecido. Então, o Império Romano fez isso com João. Mas nós sabemos que lá na ilha de Pátimo, Deus era um projeto do Senhor para que João fosse ali, para que o Senhor mostrasse a revelação ao seu servo João, a revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve haveriam de acontecer. E nós sabemos que João, ele recebe essa revelação e nas primeiras revelações, João, ele recebe orientações às 7 igrejas, mensagens às igrejas que estavam na Ásia, e logo após essas mensagens, João ele é arrebatado ao céu, ou seja, o corpo fica na terra, mas o espírito vai ao céu, e lá o Senhor, ele abre ali a cortina do céu, ali a glória de Deus é mostrada ali em revelação a João, e João vê coisas incríveis, mas a primeira coisa que João vê ali no céu é um trono. Então a primeira coisa que João vê é um trono, e quando ele diz assim, logo foi arrebatado o Espírito e um trono estava posto no céu. Então, mostrando ali que o nosso Deus tem um trono na qual ele reina, na qual ele é Senhor e na qual ele comanda e tem um controle de toda a terra. Então esse trono ele vem representar aqui a proteção, a tão sonhada proteção que as pessoas aguardavam, o poder de julgar com equidade, o poder de julgar com justiça,
um governo que fosse um juiz, um juiz que julgasse de maneira imparcial, de maneira como as coisas devem ocorrer. Então o Senhor, ele é um Deus que julga com justiça, e mostrando que aquele trono simbolizava a autoridade de Deus. Então João, ele recebe essa revelação do trono, até mesmo como uma mensagem de consolo. Aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo imperador romano, na qual as pessoas iam entender que o Senhor tem um trono e que o Senhor governa todas as coisas e que sabe de todas as coisas. Então, que quem estiver na presença do Senhor pode confiar que o Senhor tudo vê, tudo sabe e tudo pode, e no tempo certo Ele é o nosso socorro. Aleluia! Então, que você entenda que esta visão de João tem como objetivo mostrar que Deus é poderoso e que Deus comanda toda a face da terra. Então, vamos para o subtópico 1.1, trono alto e sublime. Diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. Então, irmãos, enquanto os governos humanos, eles são transitórios, ou seja, não são eternos, eles estão sujeitos a terminar, são limitados e infalíveis, o trono de Deus é o contrário. O trono de Deus, ele não é transitório, ele é eterno. O trono de Deus, ele é ilimitado, o Senhor pode todas as coisas. Então o Senhor, ele não é falível, ele é infalível. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir, porque ele não falha. Então o trono de Deus é perfeito e elevado até as alturas. Então, o trono alto e sublime foi o que João viu primeiro lá no céu, na revelação. Então, seu trono é tão alto e elevado ao céu, é santo, domina sobre todas as nações. Salmo 47:8. Domina sobre tudo. Salmo 103:19. E temos um vislumbre, ou seja, um fraco clarão. Um vislumbre é um pouquinho de luz. É um fraco clarão da sua grandeza na visão de Isaías. Então, nós podemos ver que em Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1, no chamado de Isaías, Deus se revela para Isaías. A palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías declara: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, Isaías via ali um pouquinho do clarão do trono. Isaías pôde perceber que Deus estava no alto e sublime trono, e tinham anjos que subiam, que desciam, que tinham asas, que cobriam os pés, que voavam, que cobriam o rosto. Então Isaías, ele viu um vislumbre ali da glória de Deus, do poder de Deus no céu. Mas nós sabemos que para João, Deus abre o leque, Deus abre os céus e mostra coisas ali na qual João vai descrever coisas inefáveis, ou seja, coisas que não pode nem ser descrito pela nossa pouca capacidade humana, ao ponto de que o apóstolo Paulo, quando ele também teve uma visão do céu, quando ele foi arrebatado aos céus, ele diz que viu coisas ali que não é lícito o homem ver, que não é coisas inefáveis que não pode ser descrita pela limitação da mente humana. Então, provando que o trono de Deus é poderoso. Então, a visão do trono nos mostra, irmãos, uma aplicação pessoal, que todo cristão, em meio à crise, ele deve se manter firme, confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso, do nosso eterno Deus. Então, esta mensagem trouxe ali consolo, trouxe confiança às pessoas daquela época que receberam essa visão de João, que João deixou escrito, e esta mensagem é para nós hoje, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das provações que passamos. Temos que ter convicção de que temos um Deus que está no alto e sublime trono, e de lá de tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Talvez você pode até estar pensando: mas Deus não está me vendo, Deus não conhece a minha história. Engano seu. Deus sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Se você tão somente confiar no Senhor, no tempo certo, no tempo dele, Ele trará a resposta que você tanto precisa. Lembra de Davi, que ele diz assim, eleva os meus olhos para onde? Foi para baixo? Não. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o socorro do cristão não está baseado nas coisas terrenas, nas coisas aqui da terra. O nosso socorro não está baseado em governos humanos. O nosso socorro está baseado no governo de Deus, que é um governo que não falha, que é um governo que é justo e que é poderoso. Aleluia! Então vamos para o subtópico
1.2, trono de justiça e juízo. A Bíblia, ao falar de trono, nos revela a justiça e juízo são a base do seu trono. Então, a justiça e o juízo são a base do trono que João viu ali no céu. A primeira coisa que João viu é o trono. Então, justiça e juízo são a base desse trono. Enquanto a história da humanidade, ao longo do tempo, surgem governos marcados. Irmão, surge governo marcado por tempos, ao longo do tempo que surge governo com corrupção, violência, totalitarismo. Então, tudo isso nós vemos aqui no dia a dia corriqueiro. A gente vê governos se corrompendo, governo imprimindo totalitarismo em cima das pessoas, ditadura. Nós vemos governo marcado por violência, governo que manda prender, manda até mesmo condenar pessoas à morte. Então, tudo isso nós temos aqui na Terra. Então, esse governo humano não pode ser comparado com o governo de Deus, com o trono que João viu lá no céu, que é o trono de Cristo, um trono de justiça. E nele o homem encontrará o real sentido. Então, João está trazendo essa revelação para nós, que o homem encontrará o real sentido da palavra justiça, na qual o Senhor julga com equidade, segurança e paz. Equidade, que julga com justo e é imparcial. É uma justiça que é certa, que não falha, irmão. É uma justiça que respeita o direito e guarda o direito das pessoas. Um julgamento na qual não há falha. Então, o Senhor, Ele é juiz eterno. Então, o Senhor é o juiz que não falha. Então, nós não devemos colocar nossa confiança em governo A, em governo B. Nós sabemos que estamos em ano eleitoral. Devemos sim, porque estamos na terra, e lá nós exercer o nosso direito de cidadania, somos livres para fazer isso, porém nós não devemos depositar nossa confiança nesse governo, porque sabemos que são governos transitórios, de 4 em 4 anos eles encerram, são governos que nós vemos aí que tem corrupção, que tem escândalo, perseguições ao povo de Deus. Então nós precisamos confiar no trono do Senhor. Esse sim não falha, porque ele está baseado em justiça e juízo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 1.3, trono de Davi. O trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre este mundo, já que é dito por João: sobe aqui e mostrar-te as coisas que devem acontecer. Então nós sabemos, irmãos, que o trono de Deus está elevado, está no alto, e nos traz também a memória, o trono de Deus é o trono de Davi. Você lembra que quando Davi tentou construir um templo, uma casa para o Senhor, para a morada do Senhor, o Senhor disse que ele não iria construir esse templo, mas que o seu sucessor, Salomão, iria concluir essa obra. E Deus também disse que para Davi que ele não iria construir o templo, porém prometeu a ele que não faltaria um sucessor no seu trono, que o seu trono seria eterno. Nós sabemos que esse trono não é trono humano, porque aquele trono lá encerrou. O período dos reis de Israel encerrou. Mas aqui o Senhor estava falando a Davi que seriam tronos eternos, apontando para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, que mais lá na frente nós vemos que quando o povo de Israel, cerca de 400 anos antes de Cristo vir à Terra, estava passando pelo período interbíblico, ou seja, o período do silêncio de Deus, na qual o Senhor não se manifestou mais para nenhum profeta, e o anjo Gabriel, num belo dia, segundo a vontade do Senhor, no dia que era para se cumprir, apareceu a Maria. Então Maria ficou até com medo, temeu, porque não era comum um anjo aparecer para uma mulher, e também já fazia muito tempo que Deus não se manifestava de maneira teofânica, de maneira angelical, a ninguém na terra. Então Maria temeu, e o anjo acalmou Maria e disse para ela que ela iria dar luz ao Messias, ao Filho de Deus, na qual ele ia herdar o trono de Davi, seu pai, e seu trono seria eterno, confirmando assim a palavra de Deus dada lá a Davi, na qual não lhe faltaria sucessor, que do tronco de Jessé, como está no capítulo 11 de Isaías, do tronco de Jessé haveria de nascer o renovo, e esse renovo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus, ele herdou ali o trono de Davi,
ele herdou ali a herança de Davi, tanto é que quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele era reconhecido através desta profecia, através desta revelação, como filho de Davi. Vocês lembram que quando o cego Bartimeu, ele correu, ele clamou atrás de Jesus, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ali o cego Bartimeu, com certeza, ele teve acesso ali aos Escritos Sagrados, ele teve acesso, ele sabia desta profecia de que o Messias seria o filho de Davi. Então ali ele estava reconhecendo Jesus como filho de Davi, ou seja, estava dizendo: Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus e teu trono é eterno. Então Jesus ali abriu a visão ali dos cegos e ele passou a enxergar novamente. E ali o milagre aconteceu, porque quando nós reconhecemos Jesus como filho de Davi, reconhecemos que ele é o Cristo, que ele é aquele que veio para morrer, para ressuscitar o terceiro dia, nos dar a nossa salvação, irmão, é automático. Nós recebemos as bênçãos espirituais, Deus abre nossos olhos espirituais, Deus abre o nosso entendimento e nós passamos a acreditar nas promessas do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Então, para que Cristo herdasse esse trono, para que Cristo confirmasse esse trono eterno, ele teve que vencer o diabo, ele teve que vencer a carne, o mundo e a morte. E isso muito nos alegra como igreja do Senhor, sabendo que o nosso Cristo venceu os maiores antagonistas do povo de Deus, que é o diabo, a carne, o mundo e a morte. Aleluia! Nem a morte pôde vencer o nosso Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando assim que seu governo é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 2. Nós vemos no tópico 1 o trono e agora no tópico 2 nós vamos ver o que tinha em volta do trono. Aleluia. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis, ou seja, aquilo que eu expliquei anteriormente, coisas que não podem ser descritas, que ele nunca tinha visto. Dentre elas viu personagens que aparecem em volta do trono, que compõem um majestoso cenário e que tinha visto inicialmente. Vejamos quem são esses personagens e o seu significado. Então, quando João ele tem essa visão do trono, primeiro ele vê o trono, quando ele tem essa visão, João ele observa na sua visão que em volta do trono havia alguns personagens, na qual nós vamos estudar aqui a partir do subtópico 1, subtópico 2.2 e subtópico 2.3. Mas no 2.1 está assim, os 24 anciões. Há intérpretes que consideram os 24 anciões como sendo anjo. Presta atenção. Contudo, mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da história. Mais provável, não podemos afirmar. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. Ou seja, esses 24 anciões que João vê em volta do trono, eles estavam com coroa na sua cabeça, indicando assim que não era um anjo, porque a promessa de coroa na cabeça não é para anjo, é para os homens, é para aqueles que venceram, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, é claro que quando você for arrebatado ao céu, você também vai receber essa coroa de ouro, aleluia. Mas também existe linha de pensamento que acredita que esses 24 anciões podem ser anjos, mas nós não podemos afirmar isso. Mas também existe linha de pensamentos que dizem que esses 24 anciões podem representar todas as épocas, todos os cristãos de todas as épocas, ou seja, do Novo e do Antigo Testamento, apontando, fazendo uma especulação de que pode ser os patriarcas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Também não podemos afirmar isso, mas nos induz a este entendimento. Então, no domingo, não é bom que você entre muito nessa questão, porque até mesmo que você não vai ter uma resposta concreta, porque João, ao descrever esta visão, ele procurou passar o máximo possível para que os homens viessem entender o que ele viu lá. Porém, nós sabemos que foram coisas inefáveis que não tinha nem como descrever o tamanho da glória que tinha naquele trono e o que estava em volta do trono. Então, o número 24 anciões está relacionado, sinaliza uma cifra completa que tá vendo? Que pode estar apontando para os patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando assim os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Então, esses 24 anciões foi o que João viu
adorando o Senhor que estava no trono. Então, os 24 anciãos prestando adoração ao Senhor. Então, diante de todo esse contexto aqui, desse tópico, irmão, o que importa é que o Senhor estava sendo adorado no céu, ele continua sendo adorado e continuará sendo Deus que receberá toda a adoração da humanidade, toda a adoração daqueles que foram chamados para adorar o Senhor, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. Então, o sentido desse tópico aqui é mostrar que o Senhor é o único que recebe a adoração dos 24 anciões e de todos aqueles que estavam em volta do trono, de todos os personagens que estavam em volta do trono. Então, cabe a mim e a você adorar a Deus como o único Senhor. Tanto é que ele diz assim, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então buscará de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Então o Senhor ele quer de nós uma adoração exclusiva somente a Ele, porque o Senhor não aceita dividir a sua glória com ninguém. Se lá no céu ele é adorado por seres angelicais, seres que já têm corpos celestes, quanto mais nós aqui na terra precisamos adorar o Senhor dia e noite, porque a adoração é que nos move, é que nos aproxima do Senhor, porque Ele nos procura, Ele procura verdadeiros adoradores, como está escrito lá em João, a partir do verso 24, do capítulo 4, verso 23. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de ancião, irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia são chamados de ancião, apontando assim que esses anciões que estavam em volta do trono não têm nenhuma relação com os anjos. Aleluia. Então vamos para o subtópico 2.2, os 4 seres viventes. A descrição dos seres que João viu no meio do trono, ao redor do trono, envolvidos em adoração contínua, tá vendo? Em adoração contínua, dia e noite adorando o Senhor, e também atuante em outro momento, os 4 seres viventes atuantes em outro momento, no Apocalipse 6:1, do verso 1, 3, 5, 7, 11, nos remete à visão de Ezequiel, que o identifica como querubins. Aleluia. Então, os 4 seres viventes podem ser identificados como querubins, que identifica como querubins. Os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem. Eles aparecem no tabernáculo do templo. Os 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório, da tampa de ouro da arca do concerto. E em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins, ou seja, Deus é aquele que habita em meio à adoração. Nós vamos ver em todo o decorrer da Bíblia Sagrada que a função primária dos querubins é a adoração ao Senhor. Eles adoram ao Senhor dia e noite, dando o entendimento de que esses 4 seres viventes que estavam ali ao redor do trono podem sim indicar os querubins adorando o Senhor 24 horas. Então, esse era um dos personagens que João viu na sua visão. Além dos 24 anciões, os 4 seres viventes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é motivo de nós nos alegrar, porque sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus adorado. Subtópico 2.3. As 7 lâmpadas de fogo. Então, João também vê 7 lâmpadas de fogo ao redor do trono. Aleluia. João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono e nos é dada, junto à visão, a sua identificação, as 7 lâmpadas de fogo e os 7 espíritos. Aqui não está falando que Deus tem 7 espíritos, ou seja, está falando aqui da atuação de Deus. Deus, ele é os 7 espíritos de Deus, ou seja, as 7 atuações de Deus. Deus atua de várias maneiras. Se nós for ler aqui em Isaías, capítulo de número, vamos ler Isaías capítulo 11, para a gente poder complementar esta palavra aqui dos 7 Espíritos de Deus. Tem aqui na lição também. Cadê? Isaías 11, verso 1. Deixa eu me localizar aqui. Está aqui Isaías 11, 2, que está escrito. Eu vou ler para vocês. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são os 7 Espírito de Deus, na qual estava profetizando em Isaías que Jesus ele iria herdar esses espíritos de conhecimento. Não quer dizer que Deus tem 7 espíritos, ou seja, são as 7 atuações de Deus. Aleluia. Assim como o Espírito Santo tem as suas atuações, as atuações do Espírito Santo de Deus. Então, as 7 lâmpadas que estavam ao redor do trono nos remete a essa ideia de que Deus tem
as suas atuações. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Então, a visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar a sua capacidade de percrustar, ou seja, de examinar e de investigar todas as coisas, porque nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Então, essas 7 lâmpadas que foram vistas ao redor do trono, está indicando aqui a capacidade, não está indicando que Deus tem 7 espíritos, mas está indicando a capacidade de Deus e no controle que ele tem de toda a humanidade e no poder que ele tem de sondar nossa mente, saber qual é a vontade do nosso espírito, saber o que nós falamos, o que nós vamos falar e até mesmo o que nós pensamos há algum tempo atrás. Então o Senhor tem o controle de tudo, irmão. Então isso indica que o nosso Deus, ele é onisciente e onipresente. Aleluia. Demonstrando assim o Senhor como Deus que sabe todas as coisas. Este é o conhecimento que nos deve levar a uma vida de santidade, obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado. Então, esse tópico aqui, ele deve nos remeter a uma autoanálise e nos levar a uma vida de comunhão com Deus, uma vida de sinceridade com o Senhor, porque nós podemos até sim esconder as coisas da nossa liderança, nós podemos esconder os nossos pecados das nossas ovelhas, eu posso esconder o pecado da minha esposa e vice-versa, até mesmo de toda a minha família, dos meus amigos, porém, eu não poderei esconder os meus pecados da presença do Senhor, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo examina e conhece todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, o Senhor tem a sua atuação através da sua capacidade dos 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que o João viu esta revelação lá no céu, em volta do trono, as 7 lâmpadas de fogo. Aleluia. Que visão maravilhosa, irmão, que João teve. João foi privilegiado pelo Senhor de ter uma visão tão esplêndida como essa, tão brilhante, tão poderosa, tão inefável, e que são dados a poucos que têm esse privilégio que João teve, de ser arrebatado ao céu e ter esta glória revelada a ele. Então vamos para o tópico de número 3, no trono. Então nós vimos o trono, ao redor do trono e no trono. O que é que tinha no trono? O apóstolo João, ao ser arrebatado e chegar ao lugar onde é o trono, ele viu um sentado no trono. Olha aqui, ó, aqui no texto áureo, tá? Logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele. Então tinha um assentado sobre o trono. Aleluia. Vamos descobrir quem era este um que estava assentado sobre o trono. Deus é soberano, o Senhor sobre todo o universo, visto que o seu esplendor, majestade e glória. Esta visão de Deus do seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do nosso Deus. Então, nosso Deus está no trono e Cristo está à sua destra, na qual ele intercede por todos nós. Então, isso nos remete a uma ideia de que devemos buscar o Senhor. Quantas vezes as pessoas, no desespero, elas procuram nas imagens, elas procuram nas riquezas dessa terra, nos benefícios dessa terra, procuram em homens influentes resposta para seus problemas do dia a dia, e não conseguem encontrar, porque a única resposta verdadeira e suficiente para nossas vidas, ela procede lá do alto, lá do céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são de baixo. Pensai nas coisas que são do céu, não nas terrenas. Então nós devemos a cada dia nos voltar a pensar nas coisas do alto, porque é de lá, irmão, que vem a nossa resposta, de onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, na qual intercede por todos nós. Então não coloque a sua confiança nas coisas terrenas e humanas que falham, mas coloque a sua confiança no Senhor. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como Filho de Deus, porque naquele dia, como Ele é, assim o veremos. Então, nos remete a ideia que nós devemos confiar no Senhor, acreditar nas suas promessas, crer que Ele está cuidando de nós, crer que o nosso livramento virá do alto, crer que o nosso poder virá do alto para nos ajudar, o poder que Deus nos dá para suportar as provações nessa terra, e não perdendo o foco da promessa que um dia nós veremos como Ele é. Um dia, a palavra do Senhor, que nós estaremos lá diante do Senhor, diante do trono dele, e veremos como Ele é, face a face, assim como o João viu na revelação na ilha de Pátmos, assim como o João teve esse privilégio de ver o trono do Senhor. Todos aqueles que estão em Cristo, que permanecem firmes no Senhor, que são fiéis ao Senhor, irmão, nós veremos o Senhor assim como Ele é, assim como Ele descreveu para João na ilha de Pátmos, assim como Ele falou em 1 João 3,2, como Ele é,
assim nós o veremos. Então, quem crê nessa promessa, continue firme na presença do Senhor. Se você não está crendo nessa promessa, eu quero te convidar, em nome de Jesus, a crer, porque o Senhor é fiel. Se Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir. E Ele está sentado no trono. Então, é Ele que está no trono. Ele é quem governa. Aleluia. Ele é que tem todo o poder e continuará tendo todo o poder para todo sempre. Então vamos para o subtópico 3.1, subtópico 3.1, como jaspe e sardônica. Duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus no seu trono. Não está dizendo que Deus era essas pedras, que Deus era jaspe e sardônica. Não, não é isso. Aqui o texto está nos dizendo que era para definir a aparência, de Deus no seu trono. Então, a visão, a glória de Deus é tão forte, tão esplendor, que João definiu o brilho da glória de Deus como um brilho de jaspe e sardônica, com pedras preciosas. A glória de Deus foi descrita por João aqui como pedras preciosas de jaspe e sardônica, porque de tão brilhante que é. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, Apocalipse 4:3. Estas pedras falam de esplendor, beleza da presença de Deus. Aleluia. Quantos um dia querem ver esse mesmo esplendor da glória de Deus, da beleza do Senhor? É só continuar firme na presença de Deus, que todos os dias nós nos apresentamos a Ele e podemos sentir a sua presença, podemos sentir o brilho do Senhor diante de nós, para que nós possamos continuar firme, porque o fulgor do Senhor é para nós, o brilho do Senhor, a luz do Senhor é para nós que somos salvos, é para nós que já cremos nele, e um dia nós veremos de maneira literal lá no céu. Aleluia, aleluia, a presença de Deus é real aqui nessa aula. Eu quero que em nome de Jesus você sinta a presença de Deus através desse ensinamento, que domingo, esses ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, não venha só mais ser mais uma aula didática, não venha ser mais só uma aula qualquer, mas seja uma aula em que a igreja sentirá a presença de Deus, sentirá o brilho da glória de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus no meio do povo, porque o Senhor está aqui conosco, o Senhor está presente no nosso meio. Aleluia! Já são utilizadas para mostrar a glória de Deus, o fulgor da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém brilha, irmão, com a glória de Deus. Lá não precisa de luz, porque lá a luz é o próprio Senhor que brilha naquele lugar. Aleluia. Porém, é interessante notar que no Antigo Testamento, jaspe e sardônica aparece no peitoral do juízo usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal, o que indica que, além de majestoso singular, o trono também é um trono de juízo. Então, nós sabemos que Arão foi o primeiro sumo sacerdote a ser constituído por Moisés, ali, Deus ordenando Moisés que constituísse Arão como sumo sacerdote, Arão ele carregando todas as tribos. Então cada pedrinha daquele no efode que estava no peitoral de Arão simbolizava uma tribo, na qual Arão era responsável pelas tribos. Arão era o responsável espiritual, era responsável em levar juízo, em praticar justiça diante de todas as tribos. Então nos remete a essa ideia de que o mesmo metal precioso que João vê na sua visão jaspe sardônica também estava lá no peitoral de Arão, mostrando assim que a glória de Deus ela é de geração em geração, que a glória de Deus não se apagará e que o Senhor continuará trabalhando em nosso favor, assim como ele trabalhou lá no Egito para tirar o povo dele de lá, para trazer a terra prometida, para constituir os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que serão responsáveis em transmitir a mensagem de Deus ao povo e do povo a Deus. Então, esta é a palavra que nós temos neste tópico, que nós possamos sentir a glória de Deus, assim como Arão recebeu a presença de Deus como sumo sacerdote, nós também possamos sentir a presença do nosso Deus. Aleluia! Vamos para o tópico 3, subtópico 3.2, arco celeste. Então, arco celeste é algo que também João viu na visão do trono. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra como água. Vocês lembram que quando Deus destruiu a terra com dilúvio, Deus resolveu destruir com toda a raça humana, ele preserva a família de Noé, leva a família de Noé para dentro daquela arca, guarda a família de Noé, e quando Noé sai da arca, Deus faz essa promessa que nunca mais destruiria a terra com água. E todas as vezes que nós contemplássemos o arco de Deus
no céu, simbolizando que Deus continua firme com a sua promessa. Então, esse arco também foi contemplado no céu como um sinal permanente da promessa de Deus. Aleluia. Assim como o arco celeste estabeleceu como símbolo de esperança, de restauração depois da destruição do dilúvio, o arco celeste aqui aparece como veemente, indicando que mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá restauração. Então ali João vê o arco de Deus, mostrando assim que mesmo diante de toda a destruição que a terra vai passar, na última semana que eu expliquei aqui, na grande tribulação, de todos os problemas que vão vir após o arrebatamento, nós sabemos que Deus também vai restaurar essa terra, Deus vai estabelecer o reino milenial, porque é o Senhor que prometeu, e se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então o Senhor é fiel. Recordemos que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não, nós só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado, as promessas do Senhor têm nos alcançado. Nós não fomos destruídos ainda porque o Senhor é fiel. Aleluia. Não porque nós somos bons, não porque nós temos condição de nos manter nessa terra financeiramente. Não, é porque o Senhor é fiel e é misericordioso. Então o arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus 4, 14 a 16, porque nosso Jesus Cristo intercede por nós, e é possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça, aleluia. Então, Jesus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nos assegura que essa misericórdia nos alcançará, porque a graça do Senhor nos alcançou, o poder do Senhor nos alcançou, Ele subiu e Ele está lá intercedendo por todos nós. Então, nós precisamos acreditar que Deus continua cumprindo suas promessas, Deus continuará firmando as suas promessas, Deus continuará com o seu propósito de salvar todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que se voltarem para Ele. O Senhor é fiel e justo e vai nos dar a salvação que assim Ele prometeu ali através do sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário. Aleluia! Nós estamos indo para o final da lição, subtópico 3.3, pensa numa lição abençoada, irmão. Aleluia! Eu estou aprendendo muito sobre essas visões e tenho certeza que você que está aqui estudando comigo, está até esse momento da aula, é porque você está interessado em aprender, você quer dar uma aula boa domingo, você quer estar apto a ensinar, você quer aprender também a palavra do Senhor, você que é aluno. Então é muito importante você que ficou até aqui ao final. Muito obrigado. Vamos para o subtópico 3.3, semelhante à esmeralda. Então, o arco celeste tem 7 cores. Então, irmão, não é esse arco-íris que o povo fala aí, é o arco de Deus. Arco-íris foi os homens que já inventaram esse nome. Nós estamos falando aqui do arco de Deus, uma promessa, uma aliança de Deus com a raça humana. Mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra, tá vendo? Então, se a gente vê esse esplendor bonito que o arco de Deus faz na terra, e a gente acha isso maravilhoso, irmão, imagine a visão que João teve do arco de Deus no céu. O arco celeste estava ao redor do trono, aleluia, ao redor do trono, e era semelhante a uma esmeralda, uma pedra preciosa. O brilho desse arco era muito grande, na qual ele considerou, João viu, escreveu aqui que era semelhante ao brilho da esmeralda, da pedra preciosa. A esmeralda, assim como outras pedras citadas, que parece no peitoral de Arão, do sumo sacerdote Arão, conforme está lá em Gênesis 28, 15 ao 20, é a pedra que também representa e corresponde, sabe qual? A tribo de Judá, a tribo real, a tribo que saiu Davi, a tribo de Davi, a tribo que ia herdar o reino eterno, a tribo que iria trazer o Messias encarnado, o verbo iria se encarnar e viria da tribo de Judá. Então, esse arco simbolizando ali a promessa de Deus, o brilho desse arco com um brilho de esmeralda, representando ali a tribo de Davi, a tribo de Judá, na qual o Senhor Jesus faz parte, mostrando a soberania e o poder de Deus nesse trono. Que visão gloriosa foi esta que João teve? Então, João, ele teve essa visão gloriosa e nós precisamos, irmão, acreditar que isso é verdade, acreditar que a palavra de Deus é verdade, crer nela, para que a gente venha se fortalecer da presença do Senhor a cada dia, acreditar que o Senhor é fiel. E assim como ele prometeu que um dia ele iria enviar o seu Filho amado na plenitude dos tempos, e o Senhor Jesus veio e entregou a sua vida por todos nós, e o próprio Senhor Jesus disse que um dia ele iria voltar e iria nos levar para ele mesmo.
Irmão, nós precisamos acreditar que esse momento vai chegar. Nós precisamos acreditar que um dia nós veremos o Senhor face a face. Nós precisamos acreditar que um dia nós participaremos das bodas do Cordeiro. Seremos ali uma festa com o Senhor. Iremos cercar a mesa, iremos cear com o Senhor. Então será um momento glorioso. Então, que essa lição do trono venha nos remeter à ideia de que nós precisamos nos firmar na presença do Senhor. Nós precisamos confiar na sua promessa para que um dia nós podermos ser recompensados por tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o choro, toda a lágrima que a gente derramou aqui, que a gente derrama, toda a perseguição que a gente sofre, um dia seja recompensado com o brilho da glória de Deus, com a face do Senhor nos olhando e nós ali adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos para todo sempre, porque o reino de Deus não terá fim. Nós iremos adorar o Senhor no céu eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa nós estudamos. E eu quero agradecer a Deus por você que ficou aí até agora comigo, estudando essa lição. Eu espero ter conseguido sanar algumas dúvidas de você que vai dar aula no domingo. Deus possa te abençoar poderosamente, que o Senhor possa falar com você através dessa aula e que você tenha um pouquinho de subsídio para lhe ajudar no ensino da poderosa palavra do Senhor. Meu muito obrigado. E você que já é inscrito aqui no canal, eu já agradeci, continuo agradecendo. E você que passou pela primeira vez aqui, que ficou até o final comigo, se inscreve aqui no canal, nos ajude aqui a promover esse canal, se inscreva aqui no canal do Pastor Éder. Eu vou ficar muito feliz ao saber que você é um aluno nascido aqui do nosso canal, amém? E o meu desejo é que no domingo, você não fique aqui só assistindo a aula do Pastor Éder, não. Vá para a escola dominical, o professor terá uma aula abençoada para você. Você que é professor, tenho certeza que você estará esperando seus alunos lá. O Senhor irá te usar naquela aula, em nome de Jesus, no próximo domingo. Então vai, irmão, vá para a escola dominical, porque vai ser uma benção você começar o primeiro dia da semana na presença de Deus, pela manhã, aprendendo a sua poderosa palavra, para que você venha obter conhecimento do Senhor. Amém? Então, meu muito obrigado. E se Deus assim permitir, semana que vem, nós teremos aqui a lição de número 7, o mundo preparado para o anticristo. Eita, glória, nós teremos uma lição aqui abençoada, viu, irmãos? Vamos orar pela próxima lição, número 7. Eu não tenho dúvida de que será uma lição abençoadora. Então, muito obrigado, fique com Deus, ore pelo Pastor Éder, que eu vou continuar orando por você, e em nome de Jesus, e até a próxima. Amém?